Isto é proteção necessária ou o início do tipo penal aberto que transforma a opinião em crime? Freud chamaria de supereu estatal, tentando gerir desejo com culpa e medo. O PL da misoginia, PL número 896/2023, aprovado no Senado em 24 de março de 2026, sobe o tom. Equiparar misoginia à Lei número 7.716, a Lei do Racismo, dá efeito simbólico e processual gigante. Inafiançável e imprescritível entram pela porta. Definição proposta: conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença de supremacia masculina. Bonito no cartaz, vago no foro, aberto no uso. Pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa, e alcance explícito às redes. Muito poder na caneta, muita subjetividade na régua. Freud acende a luz amarela. Lacan diria: quando o grande outro jurídico tenta curar sintoma com silêncio, nasce o gozo da punição e morre a fala que elaboraria o conflito. A palavra vira suspeita. O risco clínico e jurídico é claro. Desentendimento vira ódio. Rejeição vira aversão. Crítica dura vira discurso equiparado ao racismo. Tipo penal aberto pede abuso. Você acha que está protegido, mas, sem tipicidade fechada e sem prova robusta, abre-se avenida para a denúncia performática. É o convite perfeito para a falsa acusação. Não se trata de negar crimes reais. Ato, ameaça, perseguição, doxing, cadeia. Mas confundir tese incômoda com crime é demolir a borda entre fala e ato. Freud preferia a palavra dura ao punho calado. Lei que pune desconforto fabrica silêncio e ressentimento. E silêncio com ressentimento sempre volta em pior forma. Segmento 2. 67 votos a 0 no Senado. Unanimidade costuma ser sinal de pânico moral, não de fineza técnica. Quando todo mundo aplaude, alguém parou de pensar. A relatoria vendeu paz. A rede vibrou. Mas paz por decreto é só anestesia. Passa o efeito, volta a dor. E sem fala, a dor busca bode expiatório e juiz de plantão. O texto mira ódio e aversão. Quem define? Em que grau? Com que prova? Se a régua for sensação, cai a presunção de inocência e sobe o tribunal do afeto. Você discorda em público. Ela diz que se sentiu aviltada. Sem critério, nasce o inquérito. Sem prova, nasce a mordaça. A sombra vira prova. O espelho vira sentença. Freud chamaria de projeção institucionalizada. Afetos crus pedem polícia. Lacan chamaria de histerização do espaço público. Demanda por garantia total via lei. Direito penal sério pune conduta com dolo, nexo e lesão. Direito penal de vitrine pune símbolo com like e manchete. O primeiro protege, o segundo performa. Equiparar palavra a racismo sem fechar o tipo penal é dar à interpretação o peso de algema. Opinião vira perigo presumido. Homem vira réu por antecipação. A rede social vale como praça. E o algoritmo gosta de choque. Entre cliques e códigos, quem perde é o devido processo legal. O barulho vira critério. Se o objetivo é proteger mulheres, punir ato real funciona. Se o objetivo é calar dissenso, criminalizar opinião é atalho. Atalho que cobra caro depois. Aqui não tem poesia, tem estrutura. Aplauda a intenção. Exija a tipicidade. Sem borda, o país vira audiência. E homem vira suspeito por existir em voz alta. O projeto define misoginia como ódio ou aversão, baseado em supremacia masculina. Sem fechar verbo, sujeito, contexto e prova, vira guarda-chuva para tudo. Na Lei número 7.716, racismo é imprescritível e inafiançável. Ao puxar misoginia para dentro, o processo endurece por desenho constitucional. Pena de 2 a 5 anos. Internet incluída. Ou seja, fala digital entra no alvo. O risco não é punir ameaça. É punir leitura afetiva como se fosse ato. Freud separaria 3 planos: estrutura, fala e conduta. Direito penal sério pune conduta. Projeto amplo demais troca essa ordem e dá primazia à impressão. Lacan lembra:
sem nome do pai, não aborda. Tipo penal aberto é lei sem moldura. O intérprete vira dono do quadro. E o quadro pode ser você. Comparar opinião a racismo exige precisão cirúrgica. Racismo é negar humanidade por essência. Opinião dura não é essência, é disputa simbólica. Confundir é perigo. Sem dolo inequívoco, sem nexo causal, sem alvo e contexto, a prova vira retórica. E retórica, na mão errada, vira pena. É assim que falsa acusação ganha motor. O texto fala em exteriorizar ódio. O que é exteriorizar? Postar, debater, ironizar. Sem critérios, debater em público vira roleta jurídica. Quando o legislador escreve com emoção, o promotor acusa com emoção. O juiz sentencia com emoção. A justiça não pode ser terapia. Precisa ser corte. Clínica ajuda a entender. Lei ajuda a conter. Misturar os papéis cria estado supereu. Muito sermão, pouca segurança. Adulto precisa de limite claro, não catecismo. O Senado aprovou por unanimidade. A Câmara deve seguir. Política é palco. Segurança jurídica é oficina. A pressa do palco não cabe na oficina. A internet virou praça de justiça emocional. O projeto mal fechado dá ferramenta para arrastar praça ao fórum. E o fórum não aguenta a onda moral diária. Críticas legítimas a assimetrias podem ser lidas como aversão. Rejeição amorosa pode ser lida como violência simbólica. A fronteira precisa existir no texto. A promessa é proteger mulheres. Concordo com o fim. Questiono o meio. Proteger é punir ato. Não é transformar sensação em prova e opinião em crime. Quem sofre agressão precisa de canal ágil. Prova guardada, cadeia de custódia, perícia digital. Isso é proteger. O resto é espuma que some na maré. A psicanálise não absolve canalha. Ela só recusa bode expiatório de conveniência. Sem fato, sem nexo, sem vítima em sentido jurídico, não há crime. Se a lei vira meme punitivo, você cria mercado de denúncia frívola. Não por maldade universal, mas porque o incentivo existe. Onde há prêmio, há fila. O efeito colateral. Homem recua da praça. Cala no trabalho. Se autopolicia no privado. Silêncio não educa. Silêncio adoece. E adoece o vínculo social inteiro. Racismo é chaga objetiva contra grupos específicos por essência. Não banalize sua gravidade colando tudo no mesmo rótulo. Rótulo largo demais não protege ninguém. Quer blindar mulheres e homens? Feche o tipo penal. Exija prova robusta, puna rápido o ato real, preserve a fala dura. É adulto, é técnico, é o único que funciona. Freud falaria em economia libidinal do sistema. Quando a vitimização da moeda social e processual, parte da fileira cola no balcão. Incentivo cria comportamento. Não é dizer que todas farão, é dizer que algumas farão se a regra pagar sem exigir prova. Direito penal sério sabe disso e fecha a brecha antes, não depois. Tipo penal aberto atrai denúncia performática. Interpretação vira evidência. Print solto vira contexto. E homem vira réu de narrativa com prazo de audiência. Lacan ensinou: o super-eu manda gozar do castigo. No palco digital, a catarse punitiva rende aplauso. No processo, rende ruína para quem não tem como se defender. Sem tipicidade e com manchete, prisões cautelares podem brotar. E cautelar mal dada não volta o tempo do sujeito. O dano não prescreve no corpo do acusado. Falsa acusação destrói duas vezes: a vida do inocente e a credibilidade da vítima real. Toda vítima legítima paga a conta da banalização do conceito. Projeção institucionalizada. Sentimentos crus viram mandado. Senti vira ouve. Isso é insuportável para o devido processo. Prova não nasce do afeto. Queremos cadeia para agressor real. Por isso, exigimos prova forte, perícia, nexo causal. O garantismo aqui não protege canalha. Protege inocente e a justiça. Quando opinião vira ódio por gosto do intérprete, todo debate morre. E sem debate, o abuso real cresce, porque ninguém mais ousa nomeá-lo. A clínica aponta: punir ato, sustentar fala, educar para o contraditório.
O resto é pânico moral dando caneta a quem confunde espelho com agressão. Número 1. Feche o verbo típico. O que é exteriorizar? Liste condutas. Número 2. Exija dolo específico. Número 3. Descreva o contexto que configura crime. Número 4. Vincule a prova a traço objetivo, não a sensação. Número 5. Preveja salvaguarda para a fala acadêmica, jornalística e clínica sem incitação. Número 6. Preserve a crítica institucional e a disputa de ideias. Racismo é negar humanidade. Debate duro é civilização. Mantenha a distinção viva. Número 7. Cadeia de custódia digital e perícia séria. Número 8. Punição exemplar para denúncia sabidamente falsa. Sem simetria, o incentivo segue. Número 9. Formação continuada para a polícia, Ministério Público e magistratura. Sem técnica, a emoção come o processo. E processo não é púlpito. Número 10. Comunicação pública honesta. Não venda paz mágica. Vende trabalho sério. Dói mais no anúncio. Funciona mais na rua. É assim que se protege. Você quer proteção? Eu também. Por isso defendo lei dura contra ato real e borda dura para fala incômoda. Sem esse par, o país quebra a espinha e o debate morre. Crime exige conduta, dolo, nexo e vítima identificável. Desconforto não basta. Sem isso, o direito penal vira catecismo de boas maneiras com algemas. Incitação é comando direto e inequívoco ao ato. Ameaça é anúncio de dano concreto. Debate duro não é nenhum dos dois. Tipicidade fecha a porta do abuso. Aversão sentida não é prova. Prova é rastro objetivo. Data, contexto, autoria, materialidade. Sem esse quarteto, nasce o processo do afeto ofendido. Comparar opinião a racismo pede precisão. Racismo nega a humanidade por essência. Crítica de conduta não nega a essência. Disputa ideias. Misturar é perigoso. O tipo penal precisa verbo fechado. Exteriorizar o que, como, onde, contra quem. Sem recorte, o intérprete vira lei ambulante e o réu é você. Cadeia de custódia digital é inegociável. Origem, integridade, perícia. Print picotado, áudio editado e legenda militante não são verdade jurídica. Sem dolo específico, cai-se no crime de intenção lida. Eu li assim não pode valer mais que eu fiz assim. O ato é que funda a pena, não a leitura. O juiz julga fato, não fama. Manchete não é prova. Algoritmo não é critério. O fórum precisa resistir à moral de trending topic e ao grito de plateia. Fala acadêmica, jornalística e clínica precisa resguardo explícito. Sem exceção clara, a análise vira risco penal e a ignorância ocupa o lugar da ideia. Punir ato com rapidez e técnica protege mulheres. Punir tese por sensação só protege o supereu estatal. E o supereu, Freud avisou, ama cobrar sem fim. Rejeição amorosa não é violência, é vida. Disputa de guarda não é crime, é cível. Briga de casal sem lesão não é cadeia, é mediação e limite. Doxing, perseguição, conluio para agressão são crimes. Aí sim o Estado age pesado. Confundir com metáfora clínica é erro que adoece a justiça. Linguagem forte não é necessariamente ódio. O teste é simples. Há alvo, há dano, há incentivo ao ato. Sem esses pontos há incômodo, não há crime. A vítima real precisa pista e porta. Delegacia ágil, perícia decente, proteção efetiva. Catecismo penal sem logística vira só selfie legislativa. Deepfake, recorte e montagem exigem perícia mínima. Sem lastro técnico, decide-se por fé. Justiça por fé é teocracia afetiva, não Estado de Direito. O Ministério Público denuncia fato típico, não moral difusa. Se a peça criminal virar editorial, morre a técnica e nasce o populismo punitivo. Defesa ampla e contraditório não são capricho, são travas contra erro irreparável. Reputação esmagada não se recompõe por sentença tardia. Quem banaliza racismo dilui sua gravidade e trai vítimas reais. Quem cola tudo no mesmo rótulo não protege ninguém.
Entrega poder à interpretação. Lei precisa caber no pior caso e no caso comum. Se o comum vira crime, o sistema colapsa. Cadeia se reserva a condutas que pedem o peso do Estado. Fala dura educa, processo justo civiliza, pena certa protege. Sem essa tríade, o país troca justiça por aplauso e segurança por superstição. Chilling Effect. Professor evita tema. Jornalista troca verbo. Criador se autocensura. O debate murcha, a ignorância engorda e o abuso foge da luz. Plataformas com medo de multa e manchete removem o cinza e preservam o óbvio. Some análise, sobra espuma. A burrice confortável vence por WO. Órgãos lotam com denúncia frívola. Caso sério entra na fila. Quem de fato apanha perde lugar para quem só performa dor sem prova. Todos perdem. Empresas demitem por prevenção reputacional. Risco de opinião vira motivo. Mérito cede a medo. Homens calam na reunião e falam menos em casa. Polícia vira call center de afeto. Juiz vira curador de timeline. O sistema, que já era lento, trava. A vítima real encontra porta trancada. A unanimidade legislativa anima o palco e apavora a oficina. 67 votos a 0 não são método. São sinal de pânico moral bem embalado. A mídia celebra marco civilizatório. Meses depois, conta casos de inocentes esmagados por processos sem lastro. O jornal vende ida e volta. O ativismo ganha porrete, perde ouvido. Porrete cala rápido e mal. Ouvido custa tempo e cura. O país escolhe atalho e paga com confiança social. Treinamento institucional vira catecismo sem critério. Evite termos. Não é sobre termos, é sobre prova, tipicidade, dolo e nexo. Sem isso vira liturgia. Quem manda cala, quem precisa falar recua, quem agride aprende a posar. A coreografia moral funciona no palco e falha onde o sangue cai. No trabalho, flerte inocente morre e assédio real se mistura ao medo geral. Sem fronteira clara, todos andam em ovos, e o predador adora ovos. Na política, adversário vira réu por frase dura. Processos pulverizam o contraditório. A democracia apaga bordas e cresce no grito terceirizado. No judiciário, decisões dissonantes por país afora. Mesma fala, resultados opostos. Segurança jurídica vira loteria de afeto e biografia. Na polícia, boletim vira sentença por pressão externa. Quem investiga com prova sofre. Quem carimba com moral sobe. O incentivo entorta tudo. Cursos de compliance mandam calar, não pensar. Empresa com medo troca censo por cartilha. O medo administrativo substitui a ética do caso. O inocente aprende a gravar a vida. A paranoia vira rotina. Viver sob prova contínua destrói confiança e mata qualquer traço de espontaneidade. A economia do medo encarece decisões. Advogado para tudo, parecer para frase, reunião para vírgula. O custo explode sem melhorar a proteção. A falsa acusação bem-sucedida vira case e tutorial. Em pouco tempo, o sistema entende a régua e joga o jogo. A fila cresce na porta errada. Quando tudo é ódio, nada é ódio. Quando tudo é crime, nada recebe a pena que merece. O direito penal precisa de parcimônia para funcionar. Freud preferia desconforto produtivo ao silêncio estéril. A lei, se virar mordaça, entrega conforto e cobra caos. Conforto não processa trauma. Rede social não é ata notarial. É palco de corte e edição. Print isolado é tatuagem sem pele. Parece, não é? Sem contexto, prova vira fantasia. Áudio picotado, transcrição militante e legenda opinativa não são lastro. O juiz precisa ouvir a faixa inteira, ver a cena, checar metadados. Cadeia de custódia digital é roteiro rígido, coleta, integridade, lacre, perícia. Pular etapa contamina tudo. O resto é fé travestida de técnica. Deepfake de voz e vídeo já enganou peritos em testes. Sem laudo sério, a justiça absolve o falso e condena o autêntico. É roleta russa digital. Horário, IP, dispositivo e geolocalização ajudam, mas não salvam sozinhos. Contexto e motivação constroem o quadro.
A pressa o destrói. Reputação não é prova, é ruído. Quem fala duro vira alvo fácil. Quem fala liso escapa fácil. O direito existe para nivelar pela evidência, não pelo estilo. Relato subjetivo importa em civil e proteção emergencial, mas no penal precisa lastro. Cautelar sem lastro é punição antes do julgamento. Perícia independente e contraditória evita massacre de ocasião. Laudo unilateral vira martelo ideológico. 2 olhos técnicos e prazo são o mínimo. Arquivamento rápido de denúncia frívola protege o sistema. Deixar morrer por inércia corrói o inocente e alimenta o acusador contumaz. Transparência processual com proteção de dados ajuda a conter mitos. Ficha pública do rito, não da pessoa. Educa a plateia e acalma a praça. Plataformas precisam política que diferencie ato inequívoco de fala controversa. Remova o crime claro. Preserve o debate com aviso contextual. Rótulo de conteúdo sensível não é censura, é semáforo. O público entra avisado. O algoritmo pode reduzir alcance sem matar o contraditório. Apelação clara contra remoção. Evita martirização. Quando a casa erra e corrige rápido, desarma a narrativa de perseguição e melhora a régua. Parcerias com a academia para auditar moderação reduzem paranoia. Relatório semestral taxa de erro revisão de casos emblemáticos. Luz cura. Arquivologia digital precisa virar disciplina obrigatória em polícia e Ministério Público. Sem técnica, viral decide e processo obedece. Jornalismo responsável não julga por corte de 15 segundos. Exige contexto, ouve defesa, consulta juristas, vende menos clique e compra mais país. Canais clínicos e educacionais devem publicar disclaimers e fontes. Quem mostra método se blinda de má fé. Quem esconde método vira alvo fácil. Atenção ao efeito Streisand. Remoção apressada multiplica alcance. Melhor rotular, debater e, se for crime, levar à justiça com prova pronta. Comunidades maduras moderam linguagem, não ideia. Zero doxing, zero ameaça, zero perseguição. Dureza no argumento, decência no método. Memória institucional de erros é vacina. Casos de excesso viram aula. O sistema aprende com seu próprio tropeço e reduz a taxa de injustiça. Quando a vitimização rende moeda social e processual, parte do ecossistema otimiza para isso. Não é tese sobre todas, é sobre incentivos reais. Projeção institucionalizada. Afetos crus ganham colete jurídico. Sente logo ouve. A psicanálise entende o afeto. O direito precisa da prova. A plateia premia a dor pública com curtida e defesa automática. O teatro ganha patrocínio moral. O caso sério perde luz na enxurrada performática. Política copia roteiro que dá voto. Lei forte rende manchete, não estatística. Segurança de verdade pede menos selfie e mais perícia. A indústria do curso sobre linguagem segura cresce. O país fala por cartilha e pensa por medo. A inteligência coletiva encolhe sem perceber. Homens retraem vínculos. Falam menos, arriscam menos, convivem menos. Relações empobrecem. O conflito real perde mediação pela fuga geral. Vítimas reais entram desacreditadas pelo ruído. O excesso deseduca. O rótulo banalizado apaga a urgência do caso que precisa de ferro e fogo. A psicanálise chama isso de supereu em festa, punição como gozo. Parte da militância ama mais o porrete que a cura. A cura pede tempo e critério. A mídia, exausta, recicla fórmulas. O público, cansado, cala. Silêncio não reconcilia, azeda. O ressentimento cala no dia e morde no ano. Sem borda, todo mundo vira réu eventual. E quando tudo é ameaça, ninguém escuta a ameaça certa. O lobo chega e a aldeia está anestesiada. Política pública séria começa no dado e termina no juízo, não o contrário. Diagnóstico, hipótese, teste, revisão. Freud chamaria de trabalho, não rito. A lei precisa desestimular abuso. Punição exemplificativa para denúncia sabidamente falsa. Simetria educa.
A simetria convida a jogar. Proteção às mulheres pede rede concreta. Acolhimento, assistência jurídica, canais de prova, casas de passagem. Direito penal sozinho não cuida. Campanhas de educação ensinam diferença entre crítica, grosseria e crime. A régua social melhora. Menos processo, mais cultura de limite. Auditar impacto após 2 anos com revisão obrigatória é saudável. Se o remédio virou veneno, ajusta-se a dose. Direito vivo, não dogma. Defesa técnica pública para acusados sem recursos protege o inocente e fortalece a decisão. Pena justa depende de defesa forte. Formação de magistrados e promotores em prova digital e linguagem é investimento. Evita sentença por estilo e denúncia por manchete. Comunicação oficial honesta reduz pânico. Puniremos ato, preservaremos fala. Repetir até virar hábito. Hábito cria cultura. Se a lei seguir vaga, prepare-se para lotação em varas criminais e esvaziamento em resultados. Custo alto, ganho baixo, frustração geral. Homens não precisam de salvo-conduto, precisam de lei clara. Mulheres não precisam de catecismo, precisam de proteção efetiva. É simples e duro. Inserir dolo específico no tipo, intenção inequívoca de inferiorizar mulheres por essência. Sem isso, opinião dura entra por engano no penal. Fechar verbos típicos, incitar, organizar, financiar, perseguir, expor dados sensíveis. Exteriorizar, sem recorte, abre porta do abuso interpretativo. Resguardar fala acadêmica, jornalística e clínica sem incitação direta. Exceção escrita, não promessa. Segurança jurídica nasce na vírgula, exigir prova material mínima para cautelar, contexto integral, metadados, cadeia de custódia. Sem isso, liberdade não cede a print isolado. Tipificar com agravante o uso de deepfake e montagens. A fraude tecnológica aumenta dano e exige resposta proporcional com laudo robusto. Criminalizar denúncia sabidamente falsa, com pena real. Sistema que pune mentir protege verdade e vítimas legítimas. Sem simetria, há incentivo torto. Prever revisão obrigatória em 2 anos, com relatório de impacto. Se banalizou ou abusou, corrige. Se protegeu bem, consolida. Criar manual técnico nacional para a prova digital, com cadeia de custódia e perícia pública. Unidade reduz erro e tira poder do improviso. Garantir ampla defesa e contraditório em prazos razoáveis, inclusive em ambiente digital. Justiça rápida sem linchamento é possível e devida. Comunicar a lei com precisão, proteger de atos, não de ideias. Educar a população para diferenciar dor simbólica de crime concreto. Orientar plataformas, remover ato inequívoco, rotular fala dura, abrir recurso. Transparência sem espetáculo. Relatórios semestrais auditáveis. Treinar operadores do direito em linguagem, mídia e prova digital. Sentença não pode punir estilo nem premiar edição. Método acima de moral. Criar núcleos de perícia regional, com independência técnica. Laudo que presta não tem dono político. Tem método replicável e contraditório. Estabelecer canais rápidos para vítimas reais. Botão de emergência, coleta assistida, proteção imediata. Fluxo claro, salva sem espetacularizar. Educar escolas para o contraditório civilizado. Crianças aprendem a ouvir, discordar, provar. Menos cancelamento, mais argumentação. Incentivar contranarrativas responsáveis, com fontes e método. Refutar não é silenciar, é iluminar. Iluminar cura mais que calar. Campanhas públicas contra doxing e perseguição digital com protocolos claros. O recado: ato tem consequência. Palavra tem resposta, não porrete. Criar salvaguarda para mediação e composição em conflitos sem violência. Penais discutem crime. Cíveis e mediações curam mal-entendido. Exigir motivação densa em decisões liminares que restringam fala. Um parágrafo pobre não pode calar uma vida rica. Fundamente ou não limite. Comprometer o legislativo com ajustes contínuos.
Lei que aprende com o caso concreto, honra a vítima, protege inocente e civiliza a praça. Fale como adulto. Ataque ideia, não pessoa. Sem rótulo degradante, sem generalização. Dureza na tese, limpeza na forma, blindagem prática. Evite conversa privada sem registro em temas sensíveis. Resuma por escrito acordos e limites. Contraditório começa na sua própria disciplina. Guarde contexto, áudios completos, mensagens integrais, datas e locais. Quem vive sob prova não vive com medo, vive com método. Jamais revide com ameaça, perseguição ou exposição de dados. Perde-se a razão no ato. O penal entra e você ajuda a narrativa que te caça. Se acusado, cale o palco e fale no processo. Advogado cedo, prova em ordem, serenidade pública. Quem esperneia dá munição. Quem prova, refuta. Nunca use plateia como tropa. Diga sempre: não ataquem ninguém. Nosso trabalho é argumento e prova. O resto é derrota moral e jurídica. No trabalho, treine limites claros. Reuniões com pauta, feedback registrado, conduta profissional. Menos ambiguidade, menos brecha. Nas redes, publique fontes e disclaimers. Análise clínica, sem incitação. Quem sinaliza método, reduz a chance de leitura criminosa. Evite álcool e câmera. O que parece espirituoso às 2 da manhã é réu às 2 da tarde. Prudência não é medo, é inteligência aplicada. Cuide da vida fora da tela. Corpo firme, rotina, amigos, leitura. Quem tem mundo real resiste melhor ao teatro digital e ao pânico moral. Se o pior vier, priorize liberdade e prova. Habeas corpus bem fundamentado, perícia independente, silêncio estratégico. Falar menos é proteger mais. Peça perícia oficial e contraditória. Recuse cortes. Exija integrais. Metadados contam a história real. A edição conta uma novela conveniente. Não aceite acordo moral, que te marca como culpado por conveniência. Dano de imagem adora atalho. Justiça exige percurso e sentença. Registre tentativa de mediação quando cabível. Mostra boa-fé e ajuda juiz a ver contexto. Mediação não é fraqueza, é maturidade. Evite litigância paralela na imprensa. Informe com sobriedade e remeta ao processo. Guerra de manchete cria ruído e contamina o rito. Proteja família e emprego de exposição. Troque senhas, trave redes, avise gestores. Prevenção não é paranoia, é cuidado com quem depende de você. Jamais aceite ou ofereça provas ilícitas. A tentação de vencer a qualquer custo cobra caro. Nulidade futura te derruba quando a verdade te salvaria. Escolha defesa que entenda a internet e prova digital. Processo moderno não perdoa amador. Técnica salva mais que indignação. Cuide da cabeça. Terapia não é fraqueza, é higiene psíquica. Quem aguenta processo longo precisa eixo. Eixo não nasce de meme. Aprenda com o caso, ganhe ou perca. Ajuste linguagem, refine método, preserve borda. O adulto melhora. O ressentido repete. Lei anti-red pill pode ser proteção ou porrete. Freud pediria critério. Lacan pediria borda. Sem isso, vira supereu em toga dizendo amém à própria vaidade. Quer paz? Puna ato, preserve fala. Quer catecismo? Puna fala, finja paz. A escolha é política e clínica. Uma cura, a outra esconde e piora o quadro. A castração simbólica por decreto cria infância cívica. Todo mundo com medo do espelho, ninguém com medo do punho. Inverteu. Não pode. Clínica não protege canalha, só protege a verdade. Verdade é áspera e necessária. Ela impede que o ato ocupe o lugar do argumento que você proibiu. Quem ama mulheres e homens quer lei boa e fala viva. Quem ama palco quer lei cortina e fala fantasia. Cuidado com o santo que pede silêncio. Nosso compromisso é simples, análise dura, zero perseguição. Cortar fantasia custa. Mas é isso que mantém a casa de pé sem virar igreja do algoritmo. Se a lei vier com critério, estaremos juntos.
Se vier com porrete moral, estaremos críticos. É assim que o sujeito respira sem pedir licença. O canal não é bunker de ódio, é oficina de corte. Ferramenta clínica, mão firme e espelho limpo. Se doer, é porque pegou onde o sintoma mora. Proteção necessária é adultério com a verdade? Não. Proteção necessária aceita o desconforto que educa. O resto é etiqueta em cima de ferida. Freud apontou o mal-estar. Lacan devolveu a falta. Nós devolvemos a palavra. Sem palavra, não há cura. Com palavra, há caminho. Se isso te irrita, ótimo. Irritação é músculo do pensamento. Se te acalma por mentir, desconfie. Calmante moral vicia e atrasa a cura. Você escolhe entre plateia que aplaude silêncio e comunidade que suporta verdade. A primeira é barulhenta, a segunda constrói país. O Estado forte pune crime, não opinião incômoda. O cidadão forte suporta opinião, não crime. Essa é a linha que não pode sumir. Se vier excesso, responda com método. Se vier violência, chame a lei. Se vier censura, mostre a borda. É assim que adulto vive em sociedade. O canal vai seguir no fio da navalha. Corte sem cair, fala sem ferir, lei sem posar. É difícil, é necessário. É o que separa a clínica de grito. Guarde isto. Palavra não é punho. Palavra é freio do punho. Quando a palavra cala, o punho fala. Prefira a fala. Ela dói, mas salva. A trincheira aqui tem regra. Argumento adentra. Ataque sai. Quem quer caça, errou o endereço. Quem quer pensar, achou oficina. Se você quer proteção real, peça precisão. Se você quer aplauso fácil, peça mordaça. Nós ficamos com precisão. Ela cobra, mas entrega. Se te desperta, inscreva-se. Se te confronta, compartilhe. Se te incomoda, questione. Mas não diga que não foi avisado.